Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aleluia. E o assunto que eu quero trazer está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo, aleluia, do versículos 4 em diante, e é sobre essa revelação do apóstolo Pedro, sobre os últimos tempos, sobre a vinda de Cristo e o que vai acontecer. O importante, amado, é o histórico. Quem é Pedro? Pedro, discípulo, apóstolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que teve 3 anos com ele. Ele andou com o Senhor Jesus, tanto ele como os 11 apóstolos. Então, é claro, digno de toda a credibilidade. E o homem que ele se tornou, né? E como a história de Atos fala a respeito, né? Da ação do Espírito Santo através desse homem santo, Pedro. Aleluias. Glórias a Deus. Então, não há o que discutir e ninguém pode estar, não é, em primeiro lugar naquilo que ele traz de revelação. Até porque a palavra de Deus não precisamos simplesmente aceitá-la assim como ela é, amém, amados? Sem mudar nada, sem agredir a palavra, né? Mas recebê-la exatamente como ela é. Então, são algumas coisas que eu queria, não é, compartilhar com você. Existem muitas interpretações a respeito do final dos tempos, sobre o novo céu e a nova terra, enfim. Mas nós precisamos buscar realmente aquilo que está relatado, com brandura, já revelado, para que possamos então, nisto, andar e viver a nossa vida cristã, até a vinda de Jesus. Amém? Então, algumas coisas importantes aqui da palavra eu quero te trazer. Muitas coisas que não é mais pregado. Amém? Porque a teologia realmente tomou a frente da coisa. E muitas vezes não importa o que a Bíblia diz, mas o que a teologia diz. Uma interpretação adaptada à visão de cada um. E não pode ser assim. Amém? Nós temos que andar e viver a nossa espiritualidade na visão do reino dos céus, trazida por Cristo Jesus e os apóstolos. Amém? Na revelação e unção, não é? Do Espírito Santo. Aleluia! Do Espírito de Deus. Muito bem. Vamos lá então, começando aqui no versículo 4, não é? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aleluias. Quer dizer, essa era a pergunta que era feita muitas vezes e que até hoje é feita. Amém, amado? Poxa, mas 2000 anos já passou. 2023. E cadê a promessa? Né? E parece muitas vezes que Deus é infiel, que tem coisa errada. É claro que não tem. E Pedro, então, ele dá a resposta no versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Amém? Está bem claro? Pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Veja bem, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada para fogo. Aleluias, para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aleluia. Então, veja bem, amado, isso é muito importante entender, porque é exatamente como está aqui.
Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aleluias. Glória a Deus. E versículo 8 diz assim: ora, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam, demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Eu vi o pastor Paulo Pinheiro pregando esse dia e repetindo uma palavra que há muito tempo eu prego essa palavra. O que é a graça de Deus hoje? Amém, amado? Significa que o nosso tempo já chegou. O tempo de Deus estabelecido já chegou. Mas quando faltava 1 minuto, quer dizer, alguns segundos, ele botou a mão no relógio do tempo. Aleluias. E passamos a viver pela sua longanimidade. É isso. Aleluia. Aguardando a cada dia. Quer dizer, já se esgotou. Mas ele trancou ali. Faltando alguns segundos, quem sabe. Para que mais e mais pessoas se arrependam e se convertam. Aleluias. Porque o desejo de Deus é esse. Aleluias. Que todos ouçam o Evangelho. Se arrependam, se convertam a Ele. E vivam uma nova vida. Uma vida eterna. Aleluias. Agora veja bem. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Fica no coração de Deus. Amém? E Deus tem essa fé. Porque a fé vem de Deus. Quer dizer, ainda aguardando que o homem se converta. Porque nós temos livre-arbítrio. Amém, amados? Então, aleluias, é explicado isso. Ele não pode agir diretamente. Mas ele pode usar a igreja. E ela tem essa finalidade. De ir e pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crer e foi batizado será salvo. Agora veja a grande responsabilidade que tem a igreja. Aleluias. Está nas mãos dela isso. Nós precisamos fazer alguma coisa. Temos feito muita coisa. Mas muito mais ainda falta. Aleluia. O mundo é muito grande. São milhões, bilhões de pessoas. Aleluias. Muito bem. Agora, veja bem. Então é isso. É a longanimidade que ainda tem tanto tempo. Mas esse tempo todo para nós parece muito tempo. Mas para Deus não. Aleluia, como aqui é bem explicado isso. Muito bem. Vamos então entrar na questão da vida de Cristo e como ele virá. Amém? Eu quero ir lá nos evangelhos, quando diz que ele virá com poder e grande glória. Aleluia, com poder e grande glória. Então eu quero aqui colocar uma pitadinha de alguma coisa. Lá em João capítulo de João 17, versículo 5, ali está escrito, na oração sacerdotal de Jesus, onde ele intercede por ele mesmo. Agora concede, meu Pai, a mesma glória que eu tive contigo antes que houvesse céus e terra. Quer dizer, ele retornou essa glória. E é nessa glória, aleluia, que ele virá, como Deus, como juiz, com poder e grande glória. Aqui é uma mudança, amém, amados? Da forma que temos entendido e ouvido. E não virá como homem, virá como Deus. Ou de repente saiu da glória que ele tinha antes, de homem, corpo físico, entrou na glória que sempre teve, aí volta de novo como homem. Claro que não. Ele virá com poder e grande glória. Aleluia. Vamos entrar agora então nessa parte de Pedro. Ó, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Aleluia. Virá entretanto como ladrão. Quer dizer, não há, ninguém sabe. Ninguém sabe. E isso tem que trazer temor no nosso coração. Pode ser agora. Ou podia já ter acontecido. No momento, ninguém sabe. Porque na verdade o momento é quando o cálice da ira está se enchendo, transbordar. Esse é o momento. Essa longanimidade depende disso. Quando o cálice transbordar. Então acabou o nosso tempo. Então Jesus vem. Aleluia. E os sinais são grandes.
Veja bem, virá entretanto um ladrão o dia do Senhor. Aqui está a revelação de Pedro, que nós não ouvimos em lugar nenhum, mas está ouvindo agora você. Diz assim, no qual os céus passarão, com estrepitoso estrondo. Vinda de Jesus, como ladrão, não é? No qual os céus passarão, aleluia, com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Está ouvindo? Também a terra e as obras que nela existem serão também atingidas. Glória a Deus. Então, veja bem, querido, isso é uma revelação bombástica. Mas o que temos ouvido a respeito disso? Misericórdia. Aleluia. Parece que nos ignoramos o texto de Pedro, que é tão claro, e criamos uma doutrina, uma teologia totalmente diferente disso. Então, para que tem esse livro aqui? Para nós tumultuar, modificar, adaptar a nossa visão e teologia? Vou ler mais uma vez. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso, vai haver um grande estrondo com a sua vinda, que ele surge com poder e glória. Então, haverá um grande estrondo, e quando isso acontece, veja bem, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Significa que toda a dimensão material e natural, ela simplesmente é eliminada completamente. É o que está escrito. Aleluia. É o que está escrito. Amém? É por isso que esse texto não é tão pregado. Eu acho que Pedro não teve com Jesus. Eu acho que Pedro não teve com Paulo. Eu acho que Pedro não tem a revelação de Cristo. Oh, meu Deus. Aleluia. 11 e 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas. Está vendo? Desfeita. Vamos colocar, mudar o termo. Amém? Não é purificado, não. É desfeita. Céus e terra. Ou nós encaramos de frente a palavra, ou então nós assassinamos. Aleluia. Ah, mas é teologia de tal aí. Não interessa nada. O que interessa é a maneira simples, objetiva, que a palavra chega até nós. Versículo 12. 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por qual, aqui ele repete de novo, lá no versículo 12, acompanhe lá, 2 Pedro 3, 12, aleluias, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, tá certo? E os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita justiça. Amém? Vamos repetir. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novo céu e nova terra, nos quais habita justiça. Glória a Deus. Que coisa tremenda isso. Amém, amados? Você tem ouvido isso? Está escrito aqui, ó. Mas nós temos ouvido outras coisas. Eu conversava ontem com uma pessoa, uma certa igreja muito famosa, que criou uma interpretação disso aqui totalmente diferente. E eu explicava o texto e ele não seguia sempre lá. Dizia, a teologia tomou a frente da palavra. E ainda tem escravizado a mente das pessoas para ficar exatamente naquela, sabe, como diz o apóstolo Paulo, não é? Naquela armadura humana, aleluia, que deixa a pessoa escrava mentalmente, sem poder crescer e descobrir os mistérios de Deus. Que está aqui, ó, revelado nesta palavra. Amém? Mas eu quero que você fique na sua mente com isso.
Amém? Essa passagem aqui, né? Que está aqui. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra. Escreva aí, novo céu e nova terra. Agora, Apocalipse 20 está a resposta disso. E a continuidade disso. Vamos lá em Apocalipse capítulo 20. Amém? Mas isso eu vou colocar na próxima. Amém? Aleluia, são 15 minutos. Então, na segunda parte, por favor, assista a segunda parte. Amém? Você vai ser muito abençoado. Tá certo? Esforça-te. O reino de Deus é assim mesmo. É por esforço. Até lá. Amém? Até a segunda parte.